Obrigado. Pessoal, bom dia ainda? Não, quase boa tarde. Obrigado por vocês terem ficado até agora. Apesar desse maravilhoso lanche que nós tivemos aí, é o horário do almoço, né? Então, muita gente deve ter compromissos nesse horário, provavelmente, né? Bom, nós vamos falar sobre uma coisa que eu considero uma continuação, né, da apresentação do Dr. Acari, porque eu acho que a gente, como vocês vão ter a oportunidade de tirar as suas próprias conclusões, nós estamos caminhando para uma adaptação do ser humano e tem muito a ver com o que vocês viram até agora. Eu, particularmente, acredito que não existe um povo que saiba mais do que o outro, e o grande valor do aprendizado, a grande sabedoria, está na humildade das pessoas conseguirem entender que tem muito a aprender. Das pessoas respeitarem todo o conhecimento que existe no outro, que está no respeito ao indivíduo. E aí sim se encontra a verdadeira sabedoria. Aí sim se encontra o verdadeiro poder, a capacidade do homem crescer, ultrapassar suas dificuldades, e vocês aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Eu vou falar sobre um desenvolvimento. Eu sou professor da faculdade, lá da Unicamp, sou pesquisador lá da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Meu nome é Paulo Victor, e eu gostaria de deixá-los bem à vontade. Normalmente, quando eu faço essas palestras para cientistas, eu gosto que eles acumulem as suas dúvidas para que nós possamos tirá-las no final. Mas eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade de levantar a mão, de perguntar. Não tenho receio nenhum de perguntar qualquer coisa. Eu acho, como eu disse anteriormente, a humildade é o verdadeiro valor. E então vocês se sintam muito à vontade de falar o que vocês tiverem vontade de falar. E EcoLig tem muito a ver com isso, ou seja, a conexão do homem com os ecossistemas. Acontece que, ao contrário do que foi mostrado até agora, o nosso ecossistema foi muito alterado por nós mesmos. A nossa realidade é muito diferente de uma selva. Não aquela selva que vocês viram aqui há pouco. Nós mudamos muita coisa. E uma das coisas que nós mudamos radicalmente é a questão da eletricidade. Tá certo? Nós introduzimos cada vez mais no nosso dia a dia a questão da eletricidade. Isso não foi criado pelo homem. Ao contrário do que as pessoas possam ter a impressão, nós a estamos utilizando. Nós pegamos emprestado esse conhecimento que já existia. E a exemplo disso, o nosso interior, toda a comunicação nossa é através de um tipo de eletricidade. São cargas, algum tipo de carga elétrica que transmite informação, que movimenta, que aciona, né, dispara o movimento dos nossos músculos, que processa uma série de atividades, que é aquele nomezinho que eu vou usar bastante, atividade cerebral. Então, essa mudança que o homem fez, trazendo esse conceito para o seu dia a dia, olha aqui o que a gente tem de coisa elétrica funcionando aqui em volta da gente agora. Provavelmente cada um de vocês tem aí um celular no bolso. Não, não é? Quem tem aí um celular no bolso, levanta a mão, faz favor. Eu acho que eu tinha razão. E provavelmente muitos outros equipamentos elétricos a gente tem no nosso dia a dia. E quando eu falo então de EcoLig, o objetivo é exatamente permitir que o homem se conecte, que interaja com o meio ambiente, utilizando esse recurso elétrico. E a maneira mais moderna, eu diria, de fazer isso, é captando a atividade cerebral. A atividade, o que é isso? O que eu estou falando da atividade cerebral? Quando eu me refiro, isso é muito mais complexo, né? Eu acredito que a gente gastaria muito tempo para ficar explicando, mas o que me interessa é o seguinte.
Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, toda vez que eu vou movimentar o braço, pensar em alguma coisa, eu, de certa forma, ativo áreas do meu cérebro, para que ele, então, dentro de uma complexidade enorme, que é grande, humildemente, a gente entende muito pouco disso ainda, né? E não digo só eu, não. Todo mundo ainda está aprendendo muito sobre o que é o cérebro. Mas a gente já consegue entender o seguinte: algumas áreas são ativadas quando eu tento fazer alguma coisa, quando eu penso em alguma coisa. E essa área, ela não é só uma localização assim, ela também está associada com áreas internas do cérebro. Então é como se fosse um plano que cada parte dessa tem é associado a alguma coisa que a gente queira fazer, mas também que existe todo um complexo de camadas abaixo desse plano que forma a nossa atividade cerebral. Ficou muito complicado? Vamos voltar um pouco. O que nós fizemos foi buscar com uma coisa que parece uma mão. Que interessante, né? Parece uma mão. Imagina que você põe a mão, e a gente lembra aí, em várias religiões, que esse ato foi feito, não é mesmo? Várias vezes, e é feito até hoje em muitas religiões, em muitas comunidades, mas ela faz só isso. Ele é um equipamento que ele não insere nada no corpo. Ele só faz isso como se fosse uma mão, e ele fica captando o sinal elétrico que a gente consegue captar fora da cabeça. O conceito é bem esse. Nós estamos o tempo inteiro jogando sinais elétricos para fora. Não é por causa desse equipamento, não. Tanto é que o eletroencefalograma, que provavelmente muitos já viram ou já fizeram, faz exatamente isso. Você coloca aqui um sensor e ele fica tentando ouvir, né, algo mais próximo do que a gente consegue entender, ouvir o que é que está saindo de sinal elétrico ali. E o médico, através desse sinal, ele tenta entender, né, se existe alguma anormalidade em alguma atividade que você esteja exercendo. Bom, o que nós fizemos foi, vamos fazer o seguinte: vamos ensinar as pessoas a controlar esse sinal, que é muito fácil de ensinar isso, porque isso a gente faz toda hora. E aí vamos pegar esse sinal e transformar isso numa linguagem. Como os nossos cérebros, morfologicamente falando, ou assim, em termos de estrutura, eles são relativamente parecidos por causa de uma espécie, que é a nossa, a espécie humana, então eu consigo até criar uma linguagem universal. Tá certo? Eu consigo criar uma linguagem universal. E que ele possa agir no ambiente através desses sinais elétricos. Ou seja, essa tiara, que é um formato de uma mão, que vocês vão ver, ela fica captando esses sinais. Desculpa, esqueci de desligar isso aqui. Ele é mais um equipamento elétrico. Deixa eu desligar, senão daqui a pouco ele toca de novo. E então é isso que ele faz, ou seja, ele capta esses sinais, muito parecido com o que acontece com o eletroencefalograma, transmite para o computador, e aí você vai ensinar para o computador. Quando eu pensar em levantar essa mão, por exemplo, estou dando um exemplo, eu quero que você faça determinada coisa. Bom, é lógico que, de imediato, isso alcança as pessoas que têm alguma dificuldade de acionar o seu braço, de se movimentar. Porque pensar, ela pensa. Mesmo a pessoa que teve algum acidente vascular cerebral, ela tem atividade cerebral. E se ela consegue repetir essa atividade conscientemente, a gente consegue utilizar para que ela se comunique, para que ela interaja com o ambiente. Está complicado? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou pedir só um pouquinho de paciência, que eu vou falar mais um pouco, aí talvez fique mais claro. Essas são algumas
reportagens que foram feitas com relação a essa tecnologia, e eu vou passar só uma delas aqui, que talvez seja mais... deixa eu só... Será que eu consigo acionar por aqui ou tem que ser ali? Ainda no campo da ciência, pesquisadores da Universidade de Campinas apresentaram ao mundo uma inovação. É um equipamento que pode ler pensamentos e emitir comandos para operar, por exemplo, um computador. Desde que sofreu um acidente de moto, Nicolás não movimenta mais braços e pernas. Agora ele vai ganhar a oportunidade de acessar um computador usando apenas o poder da mente. Você vai pensar em alguma imagem, por exemplo, um quadrado num fundo preto. Ele coloca um capacete de eletrodos que captam os sinais do cérebro. E um programa desenvolvido pela Universidade de Campinas transforma estes sinais em comandos para o computador. Venha com o cursor até aí, isso, muito bem. Tenta trazer o cubo para frente, abriu, muito bem. E esses sinais são captados de maneira semelhante ao que acontece no eletroencefalograma. O que nós fizemos foi pegar esses sinais e codificar uma linguagem em cima deles, de tal forma que você consiga controlar equipamentos eletrônicos. O voluntário acessa páginas da internet e consegue digitar no teclado virtual. Gostei bastante, viu? Gostei. E você achou difícil? Um pouquinho só. A novidade nos permite fazer um exercício de futurologia. Segundo os pesquisadores, em alguns anos vai ser possível usar a força do pensamento para acender as luzes da casa, dispensar o uso do controle remoto para ligar a televisão. Tudo vai ser controlado com o poder da mente. Os cientistas ainda vão além. No futuro, vai ser possível até adivinhar o que se passa dentro da sua cabeça. Ler o pensamento das pessoas. É possível que você, com esse equipamento e com essa linguagem, que você consiga saber se a pessoa realmente está pensando em alguma coisa ou em outra. Poderia funcionar como um detector de mentiras? Sem dúvida. Foram 3 anos e meio de pesquisa para o desenvolvimento da nova tecnologia, que também possibilita a criação de aparelhos eletrônicos menores, celulares e minicomputadores acionados apenas pela força do pensamento. Equipamentos dignos dos filmes de Hollywood. Bom, como eu disse, quase que não precisava ter falado, né? Mas a ideia é que a gente não só consiga atender as pessoas que precisam imediatamente, mas que a gente consiga oferecer novos recursos para a humanidade como um todo. À medida que você começa a ficar dependente dos equipamentos eletroeletrônicos, é importante que você consiga se comunicar bem com eles. Afinal de contas, fomos nós que os criamos, tá certo? Então, hoje um computador fala com o outro numa velocidade enorme. A internet é uma maravilha. Porém, para você passar uma informação para o computador ou pegar uma informação do computador, a gente ainda usa o recurso que o índio usava naquela época, que são as nossas mãos, ou eventualmente a nossa fala. E isso tem causado uma série de problemas, porque nossa mão não foi feita para isso, a nossa fala também não. Nós precisamos nos adaptar a um novo ecossistema. É muito comum você ver professores com problemas vocais, músicos, mesmo pessoas que usam o computador o dia inteiro, que têm problemas nos tendões, porque nosso corpo não foi feito para ser um pedaço de fio ou usado como um teclado. Ele tem um uso muito mais nobre, e então a maneira de nos comunicarmos com os sistemas eletrônicos deve ser de uma forma elétrica, e aí então a ideia é de se captar os sinais diretamente do cérebro e fazer com que os computadores, celulares, televisão se virem. Se eu pensar na imagem da minha mãe e associar essa imagem que eu quero falar com ela, eu não tenho que guardar número de telefone, nada disso, isso é problema da eletrônica. É ela que se vire. Se o meu celular agora usa determinado tipo de tecla para fazer uma ligação, isso é problema deles, não é problema meu. Eu tenho que simplesmente, ele tem que simplesmente captar o que me interessa, o que eu quero fazer, e ele que se vire. É ou não é? Esse é o justo. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos ficando
entre aspas, escravos do equipamento eletrônico que a gente cria. Não é mesmo? Bom, a ideia então, vamos criar alguma coisa que nos permita usar mais facilmente equipamentos que são cada vez menores. A questão da acessibilidade, não precisa ter nenhuma doença, não. Não precisa ter nenhum problema físico. Já é muito difícil usar um celular hoje, sem ter nenhum problema físico. Tá certo? O trem tá pequenininho, meu dedo fica maior que a tela, às vezes o negócio não me aceita. É ou não é? Não é verdade? Muito bem, então, vamos trabalhar nisso também. Sustentabilidade. Nós precisamos criar equipamentos que parem de poluir o ambiente, que sejam economicamente interessantes, né? Ou seja, que quando eu vou descartar computador, celular, não vire aquela lixaiada na minha casa, né? Então, são outros pontos importantes que a gente está abordando aqui também. Aí só uma figura, né, que em 1975, quem tentava usar um videogame, usava alguma coisa desse tipo, né? E depois de tantos anos, não mudou muito, né? A gente criou uma série de equipamentos muito mais inteligentes, mas a gente continua lá, com aquele mesmo jeitinho. Você pegar aí, ó, os celulares mais recentes, parece a mesma coisa, né? Mudou um pouquinho a tela, ficou um pouquinho mais bonito, talvez mais rápido, né? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é todo esse conceito, né? Ou seja, captar o sinal elétrico que chega nos neurônios. Nós precisamos de mais ou menos uns 100 mil neurônios sendo ativados para eu conseguir captar esse sinal aqui fora. Por quê? Existem estudos que inserem no crânio eletrodos para pegar esse sinal. Não me interessa isso, eu acho que não é esse o caminho. Sem criticar nenhum dos meus colegas cientistas, não me parece ser esse o caminho que a gente deva seguir. Então, nós estamos buscando uma solução não invasiva, ou seja, que você não tem que inserir nada no corpo, mas que simplesmente consiga captar esse sinal aqui em cima do cabelo mesmo, tá certo? Então, deixa eu ver se aqui tem um filmezinho bonitinho. Vou mostrar só ilustrar mais ou menos o que acontece, esse sinal elétrico caminhando dentro da gente, e aí a sinapse, ou a quantidade de sinapses pode ser captado, esse sinal, lá de fora, né, da cabeça. E aí, então, é onde se baseia toda essa tecnologia. Também, assim, o posicionamento desses, vamos chamar de eletrodo, mas não tem nada de eletrodo, porque, inclusive, uma esponjinha que entra em contato com o couro cabeludo, uma esponjinha de feltro, não tem nenhum negócio elétrico para encostar aqui na cabeça, assim, uma ponta metálica. Ela está posicionada de tal forma que você consiga acessar sinais provenientes dessas regiões. E que a gente já sabe que eles têm determinadas funções. Então, usando toda a tecnologia que foi desenvolvida no eletroencefalograma, nós conseguimos, então, posicionar mais ou menos. Ninguém vai ficar aqui medindo 2 centímetros para cá, mais ou menos, como se eu estivesse pondo a mão na cabeça da pessoa mesmo. E ali, então, eu vou captar esses sinais, o computador vai transmitir para o computador sem fio, sem nada. E aí o computador vai começar a entender essa linguagem que nós estamos usando. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi feito na Alemanha o ano passado. É muito recente. O que é isso aqui? Basicamente, vou tentar acelerar aqui, que nós não estamos com muito tempo. Foi numa feira na Alemanha. Uma feira na Alemanha, onde que a pessoa com um capacete bem mais complicado do que eu estou falando, né, que eu falei até agora, com fio lá, ele vai jogar um fliperama, só pensando.
Então ali vocês veem nesse quadrinho, vou ver se aqui, é o do meio aqui, né? Aqui. Aqui ó, vocês veem ele pensando em mexer para baixo, e aí a cruzinha vai para baixo, tá vendo? E daí aqui ele está mexendo como se fosse aquele, sabe o que é aquele fliperama lá, aquele que ele faz, joga a bolinha, ele vai mostrar aqui. Esse aí, ó, tá vendo? E aqui ele tem aqueles bracinhos, tá vendo? Que fica fazendo assim, ó. Então ele vai acionar os bracinhos só com o pensamento. E aí ele vai jogar. Essa é uma ação bem simples. Gente, isso aqui é o começo de uma nova tecnologia fantástica. E uma coisa que eu não sei se falei logo no começo, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa é uma palestra muito otimista, algo que realmente quer propor uma maneira de olhar para o mundo com muitas novidades, com muitas coisas boas que devem acontecer. Eu vou parar aqui porque nós não temos muito tempo. Essa é a interface que nós utilizamos. Essa é a interface que nós utilizamos. Ela é uma tiara, a gente veste ela de trás da cabeça, como se fosse assim a mão, imagina? Mais ou menos isso, ela faz isso. Você veste ela aqui na cabeça, de trás, pela parte de trás, como se você estivesse pondo a mão na cabeça da pessoa por trás, assim. Ok? E é sem fio, ela tem uma bateriazinha interna que dura mais ou menos umas 10 horas. E totalmente indolor, ela não joga nada na pessoa, ela não interfere em nada na pessoa. Aí você vai falar, como é que ela capta um sinal elétrico sem eu ter que ficar careca, sem eu ter que rapar minha cabeça, sem eu ter que ficar abrindo nada? Porque essas esponjinhas que aparecem aqui, ó, essas coisinhas brancas aqui, elas são como se fossem feltros. É um feltrozinho mesmo. E aí, para que ela possa captar esses sinais e eu não ter que introduzir nada na cabeça da pessoa, a gente pinga soro fisiológico nela. É como se fosse aquele que a gente usa na lente de contato. E aí, aqui, então, ele consegue mais facilmente ouvir ou captar o sinal elétrico que é emitido pelo nosso pensamento ou pela qualquer atividade que a gente exerça. Aqui é a interface colocada, né? E esses pontinhos iluminados aqui foram eu mesmo que fiz, né? Só porque o quadro meio escuro, seria difícil das pessoas entenderem onde é que eles estão. E ali em cima, um desenho, né, de onde que esses eletrodos estão posicionados aproximadamente na cabeça da pessoa. Esse site, meligue.com, é o site onde que a gente vai apresentar essas novidades. Essa é só uma delas. Então, a gente vai estar oferecendo para as pessoas uma série de novidades em termos de acessibilidade, em termos de recursos tecnológicos novos. O grande desafio nosso hoje não é tecnológico. O grande desafio nosso hoje está em conscientizar os políticos, principalmente no Brasil, conscientizar as associações, para que elas participem e facilitem o acesso a essas novas tecnologias. Muito recentemente, a mídia fez o seu papel. Ela foi até lá, vocês viram aí, jornais, rádio, para tentar fazer o seu papel, que é muito importante, de conscientizar, de informar as pessoas. Existe uma outra tarefa enorme que precisa ser feita, que os países desenvolvidos já fizeram, que é fazer com que as pessoas cheguem lá, olha, eu realmente preciso. Eu não estou inventando nada, eu não quero isso para jogar videogame,
Entendeu? Eu preciso dessa tecnologia para o meu dia a dia. Nos Estados Unidos, você tem como ter acesso a essa tecnologia praticamente gratuitamente. E existe lei para isso. No Brasil, a coisa está caminhando muito devagar. E assim, vocês pensam que algum político, eu falo isso aqui e falo na frente deles, com exceção de um vereador lá de Piracicaba, e raras exceções, ninguém deu atenção. Políticos que estão em cadeira de roda, mas já atingiram o seu objetivo. Então eu faço essa crítica, me perdoem fazê-la aqui dessa forma, mas eu fico muito chateado quando a gente consegue passar uma barreira que é da tecnologia e não conseguir fazer isso chegar facilmente até a mão de quem realmente precisa. A ideia, como eu falei agora há pouco, até agora, é que todo mundo consiga usar. Eu não quero, é meu objetivo, e é o objetivo da Unicamp, é o objetivo de todos os pesquisadores, criar uma nova classe de excluídos. Eu não quero criar uma tecnologia que só uma pessoa use e o outro lá não usa. Eu vou estar novamente segregando, separando, discriminando. Não é essa a ideia. A ideia é que, da mesma forma que você consegue usar o mouse do seu computador hoje, qualquer pessoa use esse equipamento. Eu vou mostrar aqui um filme também muito interessante. Vou até falar antes, porque esse aqui está em inglês. Já usando essa interface, um grupo de pesquisadores na Alemanha colocou esse vocês vão ver, tá? Só vou falar antes, porque como está em inglês, ele coloca isso e ele dirige o carro, só com o pensamento. Ele dirige o carro, você vai ver que ele não põe a mão no volante, não passa uma marcha, ele vai controlando o carro só com o pensamento. Ele faz 2 experimentos. Um primeiro que vocês vão ver, ele vai numa rua, e quando chega num cruzamento, o carro passa o controle para o motorista dizer, eu quero que você vire para a direita. E aí o carro executa o comando que ele ordenou só com o pensamento. Em seguida, ele vai para o aeroporto de Berlim, na Alemanha, e aí então ele dirige o tempo inteiro, só comandando o carro. Autonomous Labs proudly presents How to Drive with Your Brain. In this video, we're going to show you how to control a car using brain sensors. On the left is our car. On the right, you can see the EEG sensors used for measuring brain activity. The human brain produces electromagnetic signals. They can be measured using a special cap with 16 sensors. The measurements from the sensors can be interpreted as patterns by the computer. The test subject puts the sensor cap on and trains the computer. The software learns to associate 2 different brain patterns with left or right directions. Once the training is finished, we can ask the test subject to move a cube to the right or to the left of the computer screen. Hey, just by thinking 2 different things, you can control the computer. In our first experiment, the test subject uses the sensor cap to give commands to our autonomous car. The car is equipped with video cameras, radars, and laser sensors that provide the car with a full 3-dimensional view of its surroundings. The car drives automatically to the corner. At the intersection, the test Quando ele chega no cruzamento, aqui ele está no cruzamento, ele passa o controle de volta para o motorista. The small frame on the upper right shows the laser sensor readings. The frame in the lower right shows the brain command for the car. After a small delay, the car turns around the corner, as you can see. For a second experiment, we trained the computer to recognize 4 brain patterns. The test subject can steer the car to the left or the right. He can also accelerate or decelerate the car. Of course, you should never try this at home. For safety reasons, we tested in a large open space at Tempelhof Airport in Berlin. Aí ele já está no aeroporto. You can see here the test subject incrementing or decrementing the steering angle. There's a slight delay between the brain command and the steering action. Remember, this is just a proof of concept. The task here was to show free driving by detecting brain patterns.
There's still a long way to go until we can really take full control of machines with our brains. I'm Dawn Domask, and I approve this message. This research has been brought to you by Autonomous Labs at the Free University. Autonomous Labs proudly... Bom, pessoal, eu queria mostrar isso para vocês.